Oi, pessoal, estou aqui com o Dr. Israel Bendict, médico hematologista responsável pelo Laboratório de Biologia Tumoral do Hospital das Clínicas da USP. E vamos falar sobre exame PCR, o que é e como interpretá-lo. E se eu fosse você, paciente LMC, não perderia esse vídeo por nada. Solta a vinheta! Doutor Israel, muito obrigada por essa participação aqui na TV Abrale. É uma honra recebê-lo aqui. Hoje o nosso tema é o exame PCR quantitativo. E para iniciar o nosso bate-papo, o que é e como é feito esse exame, doutor? Gostaria de agradecer ao convite, não poderia deixar de aceitar. É sempre uma honra falar para o público da Abra. Bom, o PCR quantitativo, diferentemente do PCR qualitativo, permite determinar o número de moléculas do gene BCR-ABL1, que é, na verdade, o causador da leucemia mieloide crônica. O PCR qualitativo, ele vai permitir dizer ao doente se ele tem ou não a leucemia mieloide crônica. Então, pelo quantitativo, eu consigo determinar quantas moléculas o paciente tem ao início do tratamento, durante o tratamento e até naqueles casos onde hoje já se programa a interrupção do tratamento. E o qualitativo, ele já é diferente, ele vai me dizer sim ou não, positivo ou negativo. Então, isso daí é importante para os portadores de leucemia crônica saber essa diferença. O qualitativo deve ser sempre solicitado ao diagnóstico e o quantitativo deve ser solicitado durante o tratamento. Não podemos esquecer que o PCR quantitativo ao diagnóstico, ele pode dar um falso negativo, porque o quantitativo a gente consegue determinar o tipo de PCR-ABL mais frequente, mas existem ao redor de 3 a 4% os tipos BCR-ABLs raros, que o quantitativo não detectaria, e sim o qualitativo, por sua vez, detecta esses BCR-ABLs raros. Então, é muito importante. Ao diagnóstico, PCR qualitativo. No monitoramento, o PCR quantitativo. Por que este exame é indispensável no acompanhamento da leucemia mieloide crônica, doutor? O PCR quantitativo, você consegue monitorar o tratamento dos pacientes com leucemia mieloide crônica. E, claro, estão em uso dos inibidores de tirosina quinase, ou, de uma forma mais simples, os inibidores de BCR-ABL1. Então, com esse exame, eu consigo saber como o doente está se comportando com esse tratamento. Um exemplo, com esse exame eu consigo detectar precocemente que o paciente está perdendo a resposta à medicação que ele vem tomando. E isso daí pode ocorrer devido ao aparecimento de resistência àquela droga. Ou, mais importante ainda, de uma forma muito educativa, com esse exame, nós conseguimos detectar se o paciente está ou não tomando a medicação regularmente, que é uma das causas do aumento do número de moléculas de BCR-ABL durante o tratamento com esses inibidores. O mais importante é que a sensibilidade desse teste ela é tão alta, que nós podemos mudar a terapia de um outro inibidor, um inibidor de segunda geração ou de terceira, até mesmo antes que a doença apareça na sua forma mais intensa, como no diagnóstico. Muitos pacientes costumam olhar o resultado quando recebem de um PCR e tem muita dificuldade de entender muitos pontos desse exame. Então, doutor, eu queria que o senhor começasse a explicar para a gente o que é resposta molecular completa. Olha, Vanessa, eu não vou culpar os pacientes de não entender alguns pontos do laudo do exame PCR-ABL por PCR
quantitativo, pois mesmo alguns médicos ainda não conseguem interpretar o exame de uma forma correta. Então, não é a culpa dos pacientes de não entenderem, é saber interpretar o resultado. Isso ocorre por quê? Porque não existe ainda um laudo de monitoramento homogêneo entre os diversos laboratórios que realizam esse exame. Então, os laudos eles tendem a ser muito confusos. O importante para o paciente é saber qual é a porcentagem de BCR-ABL pelo gene controle que ele apresenta. O que quer dizer isso de uma forma assim mais didática? Ele vai ver um resultado lá em porcentagem, onde ele vai ver o BCR-ABL1 dividido pelo gene controle, dependendo do laboratório em que o paciente foi realizar esse exame. E essa relação, essa porcentagem deve ser comparada com uma tabela de resultados que todo o laudo de monitoramento do BCR-ABL1 deve estar relacionado nesse resultado. Por exemplo, se eu tenho um paciente que apresenta a relação entre o BCR-ABL1 e o gene controle, e vai me dizer se o material genético dele está bom. Então, por isso que é importante a realização do gene controle. Se esse paciente tiver, vamos supor, 0,0032%. Isso daí, eu posso dizer que esse paciente apresenta uma resposta molecular quase completa. Então, o que é o completo? O que quer dizer resposta molecular completa? É quando eu não consigo identificar mais o gene BCR-ABL. Então, às vezes o resultado vem como indetectável ou ele vem como 0%. Então, quando temos esse resultado, isso significa que, pela sensibilidade que eu tenho do meu teste, eu não consigo mais detectar o gene que está causando a doença nesse indivíduo. Posso falar que ele está curado? Não, não me dá o direito. É claro que se esse paciente apresentar esse resultado no decorrer do tempo, ao redor de 2 anos com o mesmo resultado, eu posso chegar ao paciente e propor, é claro, se isso daí for de comum acordo, a interrupção deste tratamento. Então, a resposta molecular completa é quando eu não detecto mais o gene BCR-ABL, mas não quer dizer que o indivíduo está curado. E o que são os logs? Como transformá-lo em outra medida de comparação como números para que fique fácil para o paciente entender em que patamar está esse controle da doença, doutor? Conta para a gente aí. Os logs existem antes da leucemia amiloide crônica, né? É uma determinação aritmética, onde a gente utiliza o número que chama o número logarítmico. E por que começou-se a utilizar essa nomenclatura de logs? Por que vem isso? O que acontece que no início do tratamento da leucemia amiloide crônica com o imatinib, começou-se a notar que pacientes que, ao diagnóstico, tinham, por exemplo, 80% de BCR-ABL e que, com o passar do tempo, essa porcentagem de BCR-ABL vinham caindo, viram que de 80% esse paciente chegava a 8%, chegava depois a 0,8% e depois 0,08%. E aí viram que pacientes que chegavam, que tinham uma queda de 3 logs, o que quer dizer 3 logs, ou logaritmo na base 10? Essa queda para décimos, então nós temos assim, 80, queda de 1 log, 8%, queda de 2 logs,
0,8%, queda de 3 logs, 0,08%, e viram que esses pacientes que tinham essa queda de 3 logs eram pacientes que respondiam melhor, apresentavam uma sobrevida livre de progressão, quer dizer, eles não progrediam para a fase acelerada ou a fase chamada de crise blástica. Por quê? Porque eles têm uma resposta muito boa a esses inibidores. O que aconteceu? Em 2006, um grupo de experts se reuniu, principalmente de 3 laboratórios referências no mundo, que era o laboratório de Londres, que é o do Hammersmith, o laboratório da Austrália, em Adelaide, e o laboratório de Munique, e chegaram à conclusão, dessa forma, em falar 3 logs aqui, 3 logs ali, vai criar muita confusão. E aí determinaram o que hoje nós chamamos da escala internacional. A escala internacional, ela só pode ser utilizada se no laudo estiver escrito pelo fator de conversão. Se não houver um fator de conversão no laudo, nós não podemos falar que esse laboratório está utilizando a escala internacional. Então, o que é a escala internacional? É o valor que o laboratório determina, multiplicado pelo fator de conversão deste laboratório, que vai me dar uma escala internacional. E a escala internacional, o que é? 100%, 10%, 1%, 0,1%. Então, quando eu tenho uma queda de 3 logs, significa que esse paciente tem 0,1% de BCR-ABL, que é o que nós chamamos hoje de resposta molecular maior, que é o grande objetivo do tratamento, quando nós iniciamos o tratamento com a leucemia amiloide crônica, que os pacientes cheguem a esta resposta molecular maior, ou 0,1% pela escala internacional, ao final de 12 meses de tratamento. Então, log hoje não se utiliza mais. Quando o médico fala, houve uma queda de 3 logs, na verdade ele só está querendo dizer que o número, desde o diagnóstico até o exame naquele dia, caiu 3 logs. Mas o que importa não é os 3 logs. O que importa é que o paciente tenha 0,1% ou menos. Então, falar em logs hoje é totalmente inútil. O que é importante é o seguinte: eu tenho que ter, ao final de 12 meses, 0,1% de BCR-ABL. Esse é o nosso objetivo. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Há muitas dúvidas também em relação ao número de cópias. Há uma quantidade de cópias para que eu entenda que o exame é seguro, que aquele resultado realmente corresponde à realidade, eu vou ter segurança nele? É uma ótima pergunta, Vanessa. Por isso que é importante nós termos no resultado do exame o número de cópias do controle interno. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque dependendo do controle interno, se nós não tivermos o número de cópias ideal, nós não podemos dizer que este exame é confiável. Vou dar um exemplo para você. Se o controle interno do laboratório que realizou o exame é o BCR, né, que seria o mesmo que o BCR-ABL, mas é o BCR normal, que nós todos temos, o número de cópias dele for abaixo de 30 mil cópias, esse exame não deve ser levado em consideração. O laboratório utilizou o gene ABL, então eu tenho que aceitar qualquer resultado, como, por exemplo, a resposta molecular 4.0. O que é uma resposta molecular 4.0? Seria a resposta depois da resposta molecular maior. Então, isso daí quer dizer 0,01%. Então, seria como se fosse a queda de 4 logs, saindo de 100%. Só para o público entender. E eu tenho um resultado de 4%, aquele paciente tem 0,01%, eu preciso saber se o ABL dele tem mais do que 10 mil cópias. Se ele não tiver mais do que 10 mil cópias,
esse 0,01% é falso, foi determinado tão baixo porque a qualidade do material genético não estava adequada. A nossa maior angústia, doutor, é que parece que não há uma regulamentação em nosso país para que todos os laboratórios trabalhem da forma correta, porque a gente vê muito exame por aí com 16 mil cópias, até menos. Então, isso gera insegurança nos pacientes que têm conhecimento disso, alguns não têm, e a gente tem cobrado muito que seja regulamentado uma forma de vigilância em relação a esses laboratórios para que a gente tenha exames de fato seguros. Doutor, qual o período correto para fazer esse exame? A gente vê paciente que faz a cada 3 meses, pacientes que faz uma vez por ano, então qual é o intervalo ideal? O ideal é que o monitoramento seja feito a cada 3 meses no início do tratamento e manter esses 3 meses até que você atinja a resposta que hoje é chamada de resposta molecular profunda, que são aqueles pacientes que têm uma resposta molecular 4.0 ou que seja 0,01% ou 4.5, que seria 0,0032% ou até 5.0 ou indetectável. Uma vez atingindo esses níveis, você pode fazer o exame a cada 6 meses. Então, o ideal ainda é a cada 3 meses que esse exame seja realizado. Quanto ao PCR, sabemos que já está incorporado na saúde suplementar, no SUS. Mesmo assim, muitos pacientes têm dificuldade para realizar esse exame. Por que isso acontece ainda, doutor? Olha, eu vou jogar a culpa um pouquinho nos pacientes, porque os próprios pacientes eles precisam exigir a realização desse exame. É uma exigência, não tem negociação. Mas no SUS ele é aprovado. Ótimo, então podemos realizar. Ah, mas meu hospital não realiza. Então o hospital tem que arrumar um jeito de mandar esse exame para outros locais onde se realiza esse exame. Mas isso só vai acontecer no momento que os próprios pacientes exigirem a realização do monitoramento. Outras vezes é também culpa de nós médicos. Por quê? Porque às vezes o médico está tratando um paciente, percebe que esse paciente não tem condições, percebe que ele não tem direito ao exame pela saúde suplementar e acaba não pedindo. É um erro. A gente não deve nunca assumir essa posição. Na minha opinião, o médico deve sempre propor qualquer exame ao doente e deixar que o doente decida se fará ou não. Isso para o monitoramento a cada 3 meses, o estudo de mutação, porque nós não podemos assumir essa responsabilidade de não falarmos ao doente que ele necessita fazer esse monitoramento, esse estudo de mutação e que ele decida se ele vai fazer ou não. E isso deve estar documentado no prontuário médico. Ficaria aqui horas ouvindo o senhor, doutor Israel, sobre esse assunto, mas nós vamos precisar encerrar e, como considerações finais, eu gostaria que o senhor destacasse a importância desse exame e como sociedade, como fazer para garantir esse direito ao paciente. O que nós podemos fazer, nós pacientes, as entidades que defendem os pacientes e a sociedade em geral, o que fazer para garantir esse direito? Eu acho que a importância do monitoramento vem junto com a descoberta dos inibidores de tirosina quinase. Tanto os inibidores como o monitoramento, eles surgiram juntos. A técnica do PCR quantitativo, ele surgiu quase simultaneamente com os inibidores de tirosina quinase. Então, hoje, nós podemos dizer que a leucemia mieloide crônica, ela foi e é a primeira doença que preencheu todos os critérios do que nós chamamos hoje de medicina de precisão. Enquanto outras doenças estão utilizando essa medicina de precisão, a LMC ela já preencheu esses critérios. Por quê? Porque eu tenho um alvo, que é o BCR-ABL, que é o causador da leucemia mieloide crônica, e eu tenho a droga contra esse alvo. Então, é o exemplo mais perfeito
da medicina de precisão. Agora, quanto à sociedade, para que esse exame seja disponível, é nós nos juntarmos, tanto a sociedade, em nome da Abrale, junto com a Associação Brasileira de Hematologia e Imunoterapia, e exigir que esse exame seja pago para qualquer paciente portador de leucemia mieloide crônica. Hoje é inadmissível que pacientes com LMC não sejam monitorados de forma adequada, não sejam estudados quando perdem a resposta a esses inibidores, através do estudo da mutação. Isso daí deveria ser algo assim, uma condição sem discussão nenhuma junto ao Ministério da Saúde e também à Agência Nacional de Saúde, que o estudo de mutação é muito, muito importante para o melhor tratamento dos pacientes com LMC. É bom que se frise que o paciente que está aqui nos assistindo seja um paciente empoderado e lute pelos direitos que ele precisa para dar continuidade ao seu tratamento. O doutor frisou o exame de pesquisa de mutação, o PCR que já está incorporado, então é preciso que o paciente também fale, cobre para que esse direito seja garantido. Doutor, muito obrigado por essa aula. Eu estou aqui super emocionada porque é um tema que envolve a patologia que eu trato e por todas as informações que trouxe, pela sua reflexão, pela sua defesa em realização desses exames que geram vidas. O paciente que é bem acompanhado, ele tem condição de ter qualidade de vida. Eu tenho 19 anos de tratamento e estou aqui conversando, podendo tirar essas dúvidas, levar um conteúdo de qualidade para os pacientes. Muito obrigada. Eu agradeço, Vanessa, por ter tido a oportunidade de falar para a Abrale, e eu sei o que a Abrale faz para os pacientes com as doenças oncohematológicas e também hematológicas. É sempre uma honra poder cooperar com a Abrale. Você que ficou até aqui conosco, muito obrigada. Curte, compartilha, comenta e na próxima semana temos mais novidades para o paciente LMC. Não perca! Tchau!